Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Sonali e esse aqui é o Ler Coffee. E como vocês puderam ver aí no título do vídeo, tamanho é documento? Será que um livro, quando ele é grande, é sinal que ele é bom? Ou um livro, quando ele é curto, é sinal que ele é ruim? Ele é um livro que o escritor teve preguiça de escrever? Será que é isso? Eu pensei em fazer esse vídeo logo após eu concluir um livro de 896 páginas de puro, como é que eu posso dizer, acúmulo de palavras desnecessárias. 896 páginas que podiam resumir essa história em 400 páginas para tornar o livro ainda um pouquinho interessante. Mas, gente, sério, eu fico muito frustrada quando eu leio um livro onde eu estou com muita expectativa, onde eu já conheço a escrita da escritora, gosto de alguns livros dela, mas que me decepcionam. Porque a gente vai com tanta sede no livro, né? E de repente o livro não entrega aquilo que prometeu. E é nisso que eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês. Também tive essa ideia em fazer esse vídeo quando eu vi lá pelo Instagram, agora eu não lembro bem o perfil que eu vi essa matéria. Eu acho que eu achei lá pelo Explorer, sabe? Que falava a respeito de calhamaços e que as agências, as editoras, estão exigindo que os seus escritores escrevam livros acima de 500 páginas, porque esses livros costumam ser mais comerciais, as pessoas gostam, quando vê um livro de mais de 500 páginas, já coloca na cabeça que ele é interessante, porque na história da literatura, muitos dos livros que são verdadeiros clássicos, são verdadeiros calhamaços, né? Como Charles Dickens, como Os Miseráveis, é, como até um que ele citou no exemplo lá na postagem, é Don Quixote, né? Então, assim, as editoras estão querendo fazer esse apelo para que os escritores escrevam livros com mais páginas, com o intuito de que tamanho convença o leitor a comprar aquele livro, né? Mas eu acho que não funciona não. Se isso aqui foi aplicado a esse livro que eu falei para vocês agora no início do vídeo, foi só mesmo para gastar folha. A Cidade da Lua Crescente é a primeira série adulta da Sarah J. Maas. Eu já li toda a série a cotar, ainda não li a outra série dela de fantasia, que é o Trono de Vidro, eu acho. Ainda não li, mas eu li a série a cotar e na época eu amei, eu fiquei viciada, era terminando o livro e já querendo começar o outro. O último, confesso que me decepcionou um pouquinho, que foi... Qual é, gente, o último? Tô colando aqui. A Corte de Chamas Prateadas, que fala mais um pouquinho da Nesta, que é a irmã da protagonista da série. E fui com muita animação para ler A Cidade da Lua Crescente. Comprei ele numa promoção, na época acho que foi R$ 40. Então, assim, foi muito barato, né, para o tamanho do livro, para a fama que ele estava tendo na época. Mas aí acabou que ele acumulou na minha estante, passou, olha, muito tempo. Eu coloquei ele para ler esse ano em uma das minhas metas, que é ler livros esquecidos na estante, e ele caiu para o mês de junho. Então, eu comecei essa leitura. Já ao início, eu achei muito arrastado. Eu disse, não, mas eu não vou desistir, porque como ele é um livro de meta, eu não quero deixar ele para outro mês, porque eu já tenho livros para ler no próximo mês, e se eu não ler agora, eu não termino mais. Então, eu me obriguei a terminar esse livro, mas eu confesso que foi um livro assim muito cansativo de ler, muito arrastado. A cada a cada nova informação que ela trazia na história, ela trazia uma descrição enorme, era muitos arrudeios, era muita encheção de linguiça, como a gente costuma dizer por aqui. Não sei se vocês já pegaram algum livro assim, onde vocês viam as descrições tão sem necessidade, sabe? Aquela informação que você poderia passar sem, a história poderia passar sem. É tanto que de 896 páginas, o livro só veio ficar eletrizante mesmo na página 600 e pouco, que foi quando eu engatei na leitura e terminei em 2 dias, mas eu levei a última quinzena do mês de junho empenhada nesse livro para ver se eu não deixava ele para agora, para o mês de julho. Porque, sinceramente, eu até cheguei a falar lá no Instagram que se chegasse o dia 30 de junho e eu não tivesse concluído, eu não iria mais concluir, eu partia para outro, porque ele não ia atrapalhar minhas outras metas.
Mas aí acabei que eu concluí. Os personagens, a gente se apega aos personagens, são personagens que cativam a gente cria preço por esses personagens. A história tem uma premissa interessante, já falei dele em outro vídeo, mas eu vou dar um resuminho geral por aqui. É, uma semiférica que já vive com esse preconceito por ser uma semiférica, metade humana, metade feérica, uma filha bastarda de um rei lá que não quer assumir a sua paternidade, então ninguém sabe quem é o pai dela. E ela é super amiga lá de uma loba que é super poderosa, bem famosa, a Danica, a semiférica, é a Bryce, e a Danica é a loba super poderosa lá. E ela tem outros amigos também, e acaba que, alerta de spoiler, essa Matilha e a melhor amiga dela são assassinados logo no começo da história. Então, o livro todo será essa semiférica com um lobo não, um anjo que faz parte lá de uma guarda, que eles é quem investigam, eles é quem prendem, a polícia, digamos assim, é composta por esses anjos lá. E esse anjo é um anjo super poderoso, bem maravilhoso. Quem já leu Sarah J. Maas sabe como ela descreve os homens dos seus livros, né? Então é aquele macho alto, alfa, top das galáxias, enfim. Mas ele é escravo lá do chefão, ele os poderes deles, os poderes dele estão meio que trancados, nem tá só uma pequena parte à amostra para fazer o trabalho. Ele tem uma vida muito sofrida, ela também teve uma vida muito sofrida, ela é uma menina meio rebelde, meio rolezeira. Enfim, eles dois são encarregados de investigar o que vai acontecer, por que aconteceu esse crime e outros que vão surgir mais para frente. E é aí que acontece o que é chato. Ela vai colocando umas reviravoltas que a gente sabe que é só para efeito. Tipo, vai, já é isso, não era aquilo, aí de repente passa a ser outra coisa. E é uns plot twist que eu fico assim, não, eu vou rebolar esse livro. Mas aí, enfim, gente, concluí. Não recomendo a leitura, porque eu sei que o nosso tempo, nós adultos, que trabalhamos e que estudamos e que temos outras obrigações para fazer, a gente tem um tempo relativamente curto para ler, né? Eu, particularmente, só leio antes de dormir, no meu horário de almoço. Se a leitura for muito empolgante, eu leio, se não, eu vou fazer outra coisa, assistir uma série, enfim. E deixo para mim ler realmente só no final do dia. Aí você encarar um livro desse aqui, meu amor, e não prestar, é melhor você não encarar. Mas eu costumo dizer que cada um tem reage diferente a um livro, tem uma experiência diferente com o livro. E eu não vou também dizer que não leia nunca jamais esse livro. Se você já tem ele na sua estante, leia. Tire suas próprias conclusões, veja com seus próprios olhos. Se você já leu, concorda com o que eu disse, deixa aí nos comentários. Se você não concorda, também deixa aí nos comentários. Me convença de que realmente esse livro merece ser lido. Eu, particularmente, não gostei, me decepcionei, porque eu gosto da Sarah J. Maas, eu gosto da série Acotar, eu achei que eu ia amar essa daqui, mas infelizmente nem seguir com a série não vou ler os outros livros dela dessa série aqui. As outras séries que ela vier a lançar, ou que ela já lançou, como por exemplo o Trono de Vidro, eu tenho interesse sim de ler. Mas a Cidade da Lua Crescente, jamais, não leio mais. E vem para o que eu estava falando, né? Só porque ele é grande, ele é bom? Ou será que todo livro que é grande é bom? Esse daqui não foi, né? Já esse daqui, que tem mais de 1.000 páginas, 1.100 e poucas páginas, é simplesmente um dos meus favoritos da vida, que é David Copperfield, do Charles Dickens. Aqui é um livro de memórias, né? É um livro que o David Copperfield, eu acho que ele está por volta ali de 40 e poucos anos, 50 anos, ele vai nos narrar a sua história. É um livro onde ele está escrevendo um livro, é um escritor que está escrevendo um livro que diz que nunca vai divulgar para ninguém, é um livro para ele mesmo ler e depois tocar fogo, enfim. Mas é um livro de memórias pessoais, onde ele vai contar a sua história desde o seu nascimento até os dias de hoje, todas as pessoas que fizeram parte de sua vida, para o bem ou para o mal, tudo o que aconteceu com ele desde a sua infância, desde quando ele perdeu a mãe, desde quando o padrasto dele colocou ele para fora, desde quando ele foi trabalhar nas fábricas, desde quando ele foi encontrar a tia, que foi quem deu apoio a ele, que a vida dele começou a melhorar a partir daí, o primeiro amor.
Enfim, é um livro que realmente é detalhado, tem descrições, porque é um livro que fala de uma vida, né? Então, assim, você vai escrever sua vida em quantas páginas? Em mais uma vida que passou por muitas coisas desde a infância. David Copperfield é um guerreiro, é um personagem maravilhoso que eu sou apaixonada, não só nele, mas em vários outros personagens desse livro. E sem falar também dos panos de fundo que acontecem aqui. Charles Dickens não conta uma história apenas por contar, ele conta uma história com intenções. E aqui a gente tem um livro, um grande clássico da era vitoriana, e a era vitoriana foi uma era onde teve muito desenvolvimento no Império Britânico, né? A Inglaterra estava passando por um grande desenvolvimento industrial com as revoluções industriais, então, ao mesmo tempo que a Inglaterra estava enriquecendo, o seu povo estava vivendo bem, o povo rico, outros estavam vivendo na miséria. Então, aqui a gente consegue visualizar Londres poluída, Londres tumultuada de pessoas morando nas ruas, crianças trabalhando nas fábricas, pessoas mal remuneradas. A gente vê também muitos charlatões, pessoas querendo se dar bem na vida em cima de pessoas honestas. É um livro muito recheado de coisas e assim, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Eu pretendo um dia fazer uma releitura. Eu pretendo fazer vários e vários outros vídeos falando desse livro, pegando em cada aspecto desse, falando mais detalhado, porque esse livro ele é um espetáculo de livro e é um calhamaço, viu? Então, se essas editoras estão pensando que em fazer um livro grande vai atrair a atenção do público por ser grande, não é bem assim. Você pode até comprar, porque você vai imaginar que um livro é que nem um filme, né? Um filme de 3 horas, você já imagina assim, não, deve ser uma baita produção, deve ser um filme bem interessante. Eu costumo dizer isso, né? Quando é um filme de 1 hora e meia, eu já fico assim, esse filme aí é um pouco preguiçoso. Infelizmente, com filme, eu já tenho esse olhar um pouquinho preconceituoso. Agora, com livro, não tenho isso, não. E eu vou já lhe mostrar o porquê, falando de alguns livrinhos curtinhos aqui que eu li, que são verdadeiros espetáculos também. E sim, isso aqui é um calhamaço que não merece ser calhamaço. Aqui eu achei que teve muitas folhas destruídas, com histórias, com descrições desnecessárias. Aqui não. Aqui, se tivesse 2.000 páginas, ainda seria um baita livro, porque eu acho que David Copperfield ainda tinha muito a nos contar. Ele resumiu a história dele nesse livro, e é um livro espetacular, como eu falei, gente. E Charles Dickens se tornou um dos meus escritores favoritos. Já tem um aqui dele na agulha para me ler esse ano, que é Oliver Twister e Grandes Esperanças. Não sei nem qual dos dois eu leio primeiro. Deixa aí nos comentários se você já leu algum desses livros. Qual eu devo ler primeiro? Vou seguir a sua opinião. Enfim. E essa questão de calhamaço, livro curto, eu vou trazer aqui um livro curto para vocês, que eu li ano passado. É um ensaio, na verdade, da Virginia Woolf, de 102 páginas, que eu acho ele riquíssimo. Ele é Mulheres e Ficção, é um livro onde ela vai trazer um pouquinho sobre a história de grandes mulheres escritoras e o seu processo e os seus processos de criação de suas grandes obras, como as irmãs Bronte, né, a Emily Bronte com O Morro dos Ventos Vivantes, Charlotte Bronte com Jane esqueço, estou esquecida. Minha querida Jane Austen, com Orgulho e Preconceito, e como essas mulheres, sem sair de casa, com uma experiência limitada de vida, conseguiram fazer grandes clássicos, grandes livros, que se perpetuaram e continuam se perpetuando ao longo dos séculos, né? Então, Mulheres e Ficção é um ensaio que a Virginia Woolf vai nos mostrar esse processo de criação dessas grandes mulheres com um meio de vida tão pacato e a relação em fazendo tudo isso em analogia às obras escritas por homens, homens que tinham suas aventuras, né, que viajavam, conheciam o mundo, alguns iam para as guerras, alguns se aventuravam navegando por aí, então tinham experiência para fazer grandes livros, né? E elas não. A experiência que elas tinham era um ambiente familiar, um baile aqui, outro acolá, e conseguiram criar histórias. Sempre quando eu falo isso, gente, eu fico me lembrando das irmãs Bronte, porque não que Jane Austen ela não tenha
feito livros assim que fossem além da imaginação dela também. Mas Jane Austen foi muito não limitado, mas foi muito de acordo com a experiência realmente delas. Mas as irmãs Brontë, gente, que experiência Emily Brontë teve em fazer o Morro dos Ventos Uivantes, que foi uma realidade completamente diferente da realidade em que ela cresceu, né? Filha de reverendo, morou algum tempo em escola interna, viveu ali numa pacata aldeia, e é um livro tão poderoso, tão selvagem, tão intenso, tão, sabe? Eu acho esse livro sensacional, embora os personagens não me agradem muito, eu tenho um ranço de praticamente todo mundo desse livro, mas é um baita livro, né? E a Virginia Woolf, para quem ama essas mulheres, para quem ama literatura clássica, principalmente a literatura inglesa, tem que ler esse livro. Você lê ele em um dia e é a prova de que um livro curto pode ser um livro maravilhoso. Do mesmo jeito, outros aqui que eu já li também, Noites Brancas, Flush também da Virginia Woolf, Uma Canção de Natal. Esse que foi um dos últimos que eu li, Memórias do Subsolo, que também é um livro curto. Eu acho que ele tem o quê? 183 páginas e é um livro poderoso, super intenso também, que mexe já com esse lado do ser humano e sua essência, sua personalidade, suas memórias, o íntimo do ser humano, exposto aqui de uma forma tão escancarada. Esse daqui, como também A Morte de Ivan Illich, que ainda é mais curto do que esse. O Velho e o Mar, que é um livro de reflexão também. Todos livros curtos e que são maravilhosos. Outro também, que é um livro médio, né? Mas é considerado um livro curto também. Tem 270 páginas, Capitães de Areia, um clássico da nossa literatura. A maioria dos nossos clássicos, né, não são calhamaços. Os livros de Machado de Assis, nenhum são calhamaços. Clarice Lispector, então, A Hora da Estrela, A Morte segundo GH. Me esqueci, gente, só um minutinho. A Paixão. A Paixão, segundo GH, agora, A Morte de segundo GH, A Paixão, segundo GH, enfim. São livros, o quê? Menos de 500 páginas e são baita livros. Então, essa ideia de que calhamaço, todo calhamaço vai chamar a atenção do leitor, porque quer dizer que praticamente, né? Mas o que as editoras querem dizer que, sendo calhamaço, é vendável, é um livro bom? Nem sempre. E a mesma coisa de que achar que um livro curto é um livro ruim, é um livro preguiçoso? Muito pelo contrário. Então, eu quis trazer esse vídeo aqui para a gente conversar um pouquinho realmente sobre isso, e principalmente esses livros de fantasia estão vindo assim, cada tijolão. Ao mesmo tempo também que, tipo, os livros de Vitor Hugo, né? Os de não sei quantas páginas tem Crime e Castigo, que é um dos que eu quero ler esse ano também. Não quer dizer que só porque foram eles que escreveram vai ser um baita livro, né? Mas eu acho muito difícil, não sei. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Que quando é um calhamaço vindo desses grandes escritores, a gente vai com um pouco mais de certeza de que vai ser um livro bom. Se não for, é porque aquele livro não veio de encontro para o que a gente gosta mesmo, e é super normal a gente ler um clássico e não gostar porque não combinamos. Sabe olha, eu mudando de assunto, sabe um grande clássico que eu li, e depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando de clássicos que eu li e que não gostei, é Mrs. Dalloway. Na verdade, tanto Mrs. Dalloway quanto A Paixão Segundo GH são livros que eu quero fazer uma releitura, porque eu acho que, eu não sei se eu entendi bem, para me dizer assim, não gostei. Eu não sei se eu não entendi bem. São livros realmente confusos, mas não tive uma boa experiência com eles. Não me agradei, sabe? Não gostei. Mas possa ser, né, que na época que eu li eu não estava preparada. Possa ser que eu não. Eu acho que o livro vem de encontro para aquele momento certo, sabe? Aconteceu isso comigo em 1984, que eu comecei a ler, não estava fluindo, eu peguei e deixei ele de lado um tempo, dei uma pausa, voltei alguns meses depois, concluí e amei, adorei. Possa ser que com esses livros funcione assim, né? Numa segunda releitura, quando eu for fazer, eles já me encontrem com um outro, como é que eu posso dizer?
me encontre de outra forma e que eu veja por uma outra perspectiva e passe a gostar dele. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. Aqui a gente tem o costume de conversar sobre livros de forma bem espontânea, não crio roteiros para fazer os meus vídeos, só ligo a câmera e começo a conversar, a falar sobre as minhas experiências literárias, como se vocês estivessem aqui na minha frente, a gente conversando, tomando aquele café, bem espontâneo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. E vamos conversar mais sobre livros. Deixe sua opinião aí nos comentários, se você concorda, se você não concorda. Qual foi esse calhamaço que você leu e que também lhe decepcionou? Esse livro curtinho que você leu e que você amou. Enfim. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.